Agora eles iam ver que o Mateus, que comprou o produto e não pagou, agora havia pagado a sua dívida. Então todo mundo ia ver que a dívida do Mateus foi paga. Você sabia que nós tínhamos uma dívida que ninguém no mundo poderia pagar? Nem mesmo o homem mais rico era capaz de pagar essa dívida? Vamos ler um texto? A Bíblia diz lá em Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 14, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. A Bíblia vai nos falar que existia uma dívida, e essa dívida ninguém da humanidade era capaz de pagar. E essa dívida nos tornava reféns, nos tornava prisioneiros. Essa dívida nos oprimia, essa dívida nos tornava escravos. Mas Deus, em sua misericórdia, enviou Jesus Cristo para poder morrer na cruz por nós e nos livrar dessa dívida. Presta atenção no que a Bíblia vai dizer lá no Evangelho de João, no capítulo de número 19, versículo de número 30, diz assim: E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Esse texto é lindo porque ele vai nos mostrar algo extraordinário que está acontecendo. Nós estamos no momento da crucificação. Jesus, então, agora, ele entrega o seu Espírito, né? Jesus, ele não é vencido pela morte. Jesus não morreu, não mataram Jesus. Pelo contrário, ele se entregou. E antes de se entregar, ele diz, está consumado. E isso muda o rumo da nossa história, isso muda o rumo das nossas vidas. Porque essa palavra, está consumado, ela é muito forte. No seu original no grego, ela tem o sentido de que está pago. Era uma expressão usada no mercado daquela época, no comércio daquela época, era muito comum. No original, no grego, era a palavra chamada tetelestai. Então, vamos usar um exemplo. Vamos supor que eu fosse no seu mercado, eu fosse na sua mercearia, na sua venda, ou seja lá o que você estivesse vendendo ali, e comprasse o seu produto e combinasse com você, olha, dia 15 de dezembro eu vou te pagar. Só que chegava o dia 15 de dezembro, eu não passei, eu não paguei. E como você confiou na minha palavra, e eu não cumpri com a minha palavra, eu não consegui saldar a minha dívida, você ia pegar um papel e ia escrever o saldo da minha dívida, ia colocar no seu balcão. Todo mundo que passasse ali ia ver que a minha dívida estava exposta. A minha dívida, ela estava sendo colocada para que todo mundo soubesse que o Mateus havia comprado um produto e não havia pagado aquilo que ele comprou. Então, isso era comum nos comércios e nos mercados daquela época. Só que, passado o tempo, vamos continuar imaginando essa situação. Eu consegui o dinheiro, consegui o recurso e fui lá e paguei a minha dívida. Então, a pessoa, o dono do comércio, ia pegar uma tinta vermelha e ele escrever bem grande naquela cédula, naquele papel que havia estado colado no balcão. Então, ele ia escrever tetelestai, que significava que estava pago. A dívida foi paga, a dívida foi quitada. Mas agora, a dívida quitada, ele ia colocar aquele papel no balcão novamente. Então, todas as pessoas que havia passado e visto que o Mateus um dia comprou um produto e não pagou, agora eles iam ver que o Mateus, que comprou o produto e não pagou, agora havia pagado a sua dívida. Então, todo mundo ia ver que a dívida do Mateus foi paga. E é justamente isso que Jesus está falando nesse momento. Que toda a dívida que era contra nós. Paulo vai falar isso no texto que nós lemos. Em Colossenses, no capítulo de número 2, o versículo de número 14. Ele vai dizer, olha, a cédula, a dívida, aquilo que era contra nós, Jesus cravou na cruz do Calvário. Então eu quero te dizer nesse momento, eu quero falar com você que aquilo que era contra você, a dívida, a acusação do inferno, Jesus pagou na cruz. A Bíblia vai dizer que não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu quero te falar que alguém pagou a sua dívida. Você não deve mais nada para o inferno, você não deve nada para Satanás, para suas hostes.
você não deve nada para o inimigo das nossas almas, porque Jesus pagou o preço na cruz do Calvário. Então aquilo que era contra nós, aquilo que nos acusava, aquilo que nos atormentava, que tirava a nossa paz, aquilo que nos tornava distantes de Deus, agora nós temos livre acesso através da morte de Jesus na cruz do Calvário. Ele morreu por você, então levante a cabeça, saia dessa situação, porque Jesus pagou a nossa dívida e nós somos livres do peso do pecado, para a glória de Deus Pai. Deus te abençoe e eu quero orar por você nesse momento. Senhor, em nome de Jesus eu oro. Eu oro pelo meu amigo, Senhor, pela minha amiga. Senhor, que o Senhor possa visitar nesse momento os teus filhos, Pai. Senhor, como a tua palavra diz que o preço já foi pago na cruz. Nós somos comprados pelo preço de sangue. Senhor, e que toda acusação que se levanta contra eles, Pai, possa cair por terra nesse momento, Senhor. Através do poder da tua palavra. O Senhor nos comprou, o Senhor pagou a nossa dívida. Senhor, então nós somos livres para viver uma vida com o Senhor. Em o nome de Jesus, Pai, abençoa, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Deus te abençoe.